Então nós veremos hoje o comando copy, que é a maneira que você tem de copiar dados, né, entre arquivos e tabelas. Você pode copiar os dados a partir de um arquivo que está no seu file system, seja no cliente, seja no servidor, e importar esses dados para uma tabela. Você também pode pegar dados que já estão numa tabela qualquer e exportar esses dados. Tá? O copy, no caso, é um comando que ele não faz parte do SQL padrão, ele é do Postgres e é uma alternativa ao comando insert. Porque o comando insert ele tem um tempo de parsing quando você está, por exemplo, executando as operações de insert, que elas são mais demoradas que o copy. O copy geralmente ele é bem mais rápido do que você fazer vários inserts, porque não tem que fazer parsing de cada linha, de cada comando do insert. Compensação, o copy ele roda numa transação só. Então, ou ele vai importar todos os dados do seu arquivo, ou ele não vai importar nada. Então, se você tem, por exemplo, um erro, um conflito de chave, se você está importando os dados para uma tabela que tem uma chave estrangeira, você corre o risco de, se você não tiver uma integridade desses dados, você corre o risco de simplesmente você perder a operação de copy. Então, você tem que ter isso em mente, e aí você acaba utilizando outras ferramentas, que eu vou deixar para mostrar em um outro episódio. Então vamos ver o copy. Eu tenho aqui, se você for olhar na documentação do Postgres, ele tem bastante informações sobre como você usa o copy, quais são os argumentos que você possui, como que você pode utilizá-lo, algumas dicas, alguns truques, enfim. No caso, nós vamos utilizar o copy aqui de algumas maneiras, umas maneiras mais comuns de se utilizar. Então, eu tenho aqui um servidor, e eu tenho aqui um cliente, certo? No meu cliente aqui, eu vou acessar, no meu servidor, eu vou acessar um banco de dados aqui de locadora, que eu já tenho de outros episódios pronto. Vamos supor aqui que eu queira uma tabela de usuários com login, user ID, o home do usuário e o shell. Uma tabela que representa alguns dados de um usuário do sistema Unix. Então a tabela ela poderia ser mais ou menos assim. Certo? Então tem uma tabela aqui de usuários que ela guarda algumas informações de alguns usuários. Ela está vazia. Claro, acabei de criar. Tá ali, ela está vazia. No meu sistema de arquivos, lá do meu servidor, eu tenho um arquivo que é o arquivo de senhas dos usuários. Na verdade, nem é arquivo de senha. Tá? Ele é um arquivo com os meus usuários, informações de home do usuário, shell que ele utiliza, enfim. Ele está num formato, e eu consigo ler esse arquivo normalmente. Ele possui permissão de leitura para todos. Então eu consigo visualizar o formato desse arquivo. Eu não tenho nenhuma informação de senha nem nada, mas sim dados dos meus usuários lá do meu servidor. Então eu tenho o nome do usuário, um atributo aqui que antigamente era senha, né, mas não vem ao caso, o ID do usuário, o grupo ID do usuário, a descrição desse usuário, o diretório home dele e qual é o shell que ele utiliza. Vamos supor que eu quero pegar esse arquivo e importar para uma tabela dentro do meu servidor. Mas eu não quero todas essas colunas. Eu quero só algumas colunas. A minha aplicação vai acessar esses dados. E eu preciso copiar esses dados, importar esses dados para lá. Como é que eu posso fazer isso? Lá no meu cliente, eu tenho uma tabela de usuários que eu acabei de criar ali como exemplo. E eu teria então que criar uma tabela temporária que contenha essas colunas aqui. Eu tenho que criar uma tabela temporária para armazenar temporariamente esses dados. Se eu quisesse todas as colunas, beleza, era só copiar sem problema. A questão é que não se encaixa, né, esses dados não se encaixam na minha tabela de usuários. Está lá, ó, login, o ID, home, shell. Esses dados não encaixam, o número de colunas está diferente. Eu não quero todos esses dados.
Então nós vamos criar aqui uma tabela temporária. Vou copiar e colar aqui só para ser rápido. E essa tabela temporária, eu dei o nome de PassWD. E aí eu tenho aqui login, pass, OID, GUID, descrição, home e shell. Cada coluna dessa aqui representa uma coluna desse arquivo PassWD que está lá no servidor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esses dados. Eu vou usar o comando copy. Copy o nome da tabela, para onde os dados vão, a partir da onde? A partir do etc PassWD. Esse arquivo ele está lá no servidor. O servidor Postgres ele tem permissão de ler esse arquivo. Então eu vou conseguir ler esse arquivo e importá-lo sem problema. Porém, o arquivo ele é delimitado por 2 pontos. Certo? Então eu tenho que especificar isso aqui, que ele é delimitado por 2 pontos. Pronto, ele importou 36 linhas. Se eu selecionar os arquivos, os registros agora, na tabela PassWD, eu tenho lá vários registros. Beleza? Como eu não quero nem todos esses registros, muito menos todas essas colunas aqui, eu vou ter que selecionar os dados que eu quero importar para a tabela usuário, que é a tabela original que eu criei, já que essa aqui é temporária. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro selecionar aqui as colunas que eu quero. Então eu quero a coluna login, a coluna UID, eu quero a coluna home, a coluna shell, from, PassWD. Então essas são as colunas que eu vou importar, mas não são todos esses dados que eu quero. Eu quero apenas os usuários cujo UID é maior ou igual a 100, porque eu não vou importar tudo isso aqui. Então eu vou utilizar, além da minha seleção normal, eu vou colocar uma cláusula que delimita que o UID tem que ser maior ou igual a 100. Então, na verdade, eu tenho 19 registros para importar, 19 linhas para importar. Vou importar isso para onde? Para a minha tabela original chamada usuários. Se a gente olhar aqui a tabela usuários, cada coluna casa com o que eu estou selecionando lá da tabela PassWD. Não o nome em si, mas o tipo. E isso é muito importante. O tipo tem que ser equivalente. Então não importa, na verdade, o nome que você deu na tabela temporária, tampouco o nome que você deu aqui na tabela de usuários. Na verdade, o que importa é que o tipo do arquivo tem que equivaler. Senão você... O arquivo não, o tipo da coluna, né? Tem que ser equivalente. Senão você vai ter problema. Tá? Você vai ter problema porque ele não vai conseguir fazer os typecasts. Tá? Então aqui seleciono o cara. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Simplesmente dar um insert into usuários. Pronto. Eu consigo inserir na tabela usuários o resultado dessa consulta. Inseri 19 linhas. Agora a minha tabela usuários contém os dados importados lá do meu arquivo etc PassWD. Tá? Essa então é uma maneira de você utilizar o comando copy. Tá? No caso, assim como você tem a importação desses dados, você pode exportar esses dados. Lá no servidor, eu tenho uma pasta chamada cópias, que está dentro do /srv Postgres. Esse cópia não possui nenhum arquivo, está vazio. Eu posso, através do comando copy, exportar agora a minha tabela de usuários para esse caminho, srv /postgres /cópias usuários cadastrados .txt. Se eu fizer isso, ele vai criar agora um arquivo lá no meu servidor. Deixa eu ir para lá para o meu servidor. E se eu listar aqui, ó, ele criou lá um arquivo usuários cadastrados.txt.
Se eu editar esse arquivo, deixa eu puxar para cá, esse arquivo vai estar num formato, tá? Separado por tabulação, tá? E você pode reutilizar esse arquivo para importar. Por exemplo, você pode jogar isso num outro banco, se você quiser. Basta você vir no client, por exemplo, se você acessar um outro banco aqui, como o banco filial que eu tenho aqui, ele não tem a tabela usuários. Por exemplo, eu posso criar essa tabela usuários aqui. Criei a tabela usuários no banco filial. E aí eu posso importar, no caso da tabela usuários, a partir do arquivo /crv, /postgres, /cópias, vou copiar o nome do arquivo aqui, usuários cadastrados, né? Usuários, underline, cadastrados.txt. Então, por padrão, ele vai conseguir fazer essa transferência. Agora, na tabela usuários da minha base filial, eu tenho os 19 usuários lá. Então, eu consigo trocar dados no próprio servidor, desde que eu tenha acesso de escrita nos diretórios, né, e no arquivo que eu vou estar exportando, e também tenho que ter acesso de leitura nos arquivos que eu vou estar importando para o banco de dados. Uma outra maneira de fazer o copy é transferir os dados entre o cliente e o servidor. Ou seja, o arquivo está aqui na minha máquina e não lá no servidor. Então o servidor não conseguiria acessar esse arquivo. Eu preciso enviar os dados daqui para lá. Então, mostrando como exemplo, eu vou dropar aqui na filial os dados, a tabela usuários, que eu acabei de criar, só como exemplo. Vou dropar aqui. Estou dropando, não tem mais nada. Se eu fizer um select aqui, ó, não tenho mais usuários aqui, a tabela usuários na filial. Beleza. Então, aqui nesse diretório, se eu listar, eu tenho um arquivo aqui que contém, deixa eu fechar aqui esse antigo, eu tenho um arquivo, novos usuários, que na verdade esse arquivo aqui é o arquivo novos usuários, que eu tenho aqui um exemplo de alguns usuários que estão cadastrados num arquivo que está na minha máquina. Então eu tenho aqui usuário Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. E eu tenho aqui, cada um tem um ID, o home e um shell, certo? Isso aqui precisa ser importado para lá, para minha filial. Então, primeiro de tudo, eu vou criar aqui a minha tabela de usuários. Deixa eu copiar aqui novamente aqui. Vou acessar minha filial. Vou criar uma tabela de usuários. Criei a tabela, ela está vazia, óbvio. Usuários, vazia, sem nada. E eu quero justamente importar esses dados para ela, né, nas colunas respectivas. Ok? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho como usar o copy aqui. Então eu vou usar um comando do próprio PSQL, porque eu estou usando aqui o PSQL. Tá? Ele tem um comando copy. Esse comando copy, ele aceita alguns argumentos. Na verdade, os mesmos argumentos que o copy aceita. Porém, ele tem uma diferença. Ele vai trabalhar com os arquivos que estão locais e não com os arquivos que estão remotos no meu servidor. Então o arquivo ele está sendo acessado através da minha máquina aqui. Ó. Novos usuários, ele está aqui nesse diretório. Então vou acessar, -d filial. A tabela está criada. Beleza. E eu vou dar um copy usuários from novos usuários. O que vai acontecer na verdade? O arquivo está num formato especial. O arquivo está num formato especial, então potencialmente ele vai dar um erro aqui. Então o que aconteceu aqui? Ele pegou a primeira linha e considerou como se fosse um texto. E aí ele usou isso para a primeira coluna. A segunda coluna, que é inteira, aí ele não achou, não conseguiu achar porque ele não sabe como achar. Ele estava procurando o tab e na verdade tudo isso aqui é espaço.
Então não está no formato original que o copy aceita. Você precisa dar mais informações para ele saber que dados que ele está importando. Então, como que eu faço isso? Deixa eu abrir o arquivo aqui novamente, novos usuários. Está lá o Didi, Dedé, o Mussum e o Zacarias. Então o meu delimitador, ele é um pipe. Perfeito. Isso eu tenho que levar em consideração. Tenho que informar que o meu delimitador é o pipe. Tenho que levar em consideração também que a primeira linha não representa os meus... Não é um usuário válido, na verdade. Eu não preciso importar essa linha. Então eu tenho que informar ao PSQL, na hora de importar esses dados, para a minha tabela de usuários na filial, que eu estou usando um arquivo em formato CSV. Na verdade eu tenho que enganar ele, eu tenho que dizer que é um formato CSV, para que eu possa informar que ele tem um cabeçalho e consequentemente dizer que também tenha um delimitador. Na verdade o delimitador funciona para qualquer tipo de arquivo, que inicialmente ele aceita tanto texto quanto o arquivo CSV. A questão é que se eu usar o formato texto, eu não consigo utilizar a palavra-chave header, que informa que eu estou importando um arquivo que contém um header, que é o meu caso. Se eu fizer isso, se eu fizer, por exemplo, copy usuários, from, novos usuários, e simplesmente dizer que meu delimitador é um pipe, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que o texto UID não cabe no inteiro. Não é válido para o inteiro. Sim, porque ele pegou a primeira linha, delimitou pelo pipe, conseguiu importar login, porque a palavra espaço, 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 login, espaço, 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 é um texto. Então ele coloca ali dentro. Já o UID, na verdade é espaço, espaço, UID, espaço, espaço, ele não consegue colocar dentro do inteiro. Nesse caso, ele avisou, ele acusou, então perfeito para nós, sem problema algum. O problema é quando a primeira linha é um cabeçalho e por coincidência ela encaixa perfeitamente aqui, na nossa tabela. Se fosse tudo texto, ele iria importar a primeira linha como se fosse um usuário. E isso é um erro, isso é um problema. Então eu tenho que informar que, além de ele ser um delimitador, ele tem um header. Só que o header ele só aceita se você diz que o modo é CSV. Só o modo CSV permite você informar que você possui um header. Então, o que a gente faz? A gente engana ele. Bota um CSV aqui. Já que nós estamos dizendo que o delimitador é o pipe, não tem problema algum. Pronto. Se formos olhar agora a tabela usuários, tá lá o Didi, Dedé, o Mussum e o Zacarias importado. Beleza? Eu ainda posso importar mais dados a partir daquela tabela que foi exportada ainda há pouco, que está lá no servidor. Provavelmente, se eu fizer um copy usuários from os nossos usuários cadastrados, que ficou lá no arquivo usuários cadastrados txt, eu não vou ter problema algum. Ele inseriu 19. Se eu listar agora os usuários, veremos que eu tenho aqui os usuários cadastrados vindo do primeiro arquivo, um arquivo que estava na minha máquina, enquanto que os demais usuários veio de um arquivo que estava no servidor. Perfeito? Você pode perceber que ele deixou uns espaços aqui na frente, também deixou aqui, né? E aqui também. Isso é algo que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu informei que o meu delimitador era o pipe. Logo, ele utilizou esse espaço. Potencialmente esse espaço também está lá. Esse espaço também. Esse espaço aqui também. E esse espaço aqui. O delimitador aqui no caso, ele está em forma de tabela, né? Ele não está bem delimitando os dados. Então isso pode ser um problema. O ideal é você formatar os dados corretamente, para não ter esse tipo de problema.
Mas, então, né, você importa os dados e trata esses dados posteriormente. Uma outra maneira de você utilizar o copy é você exportando dados, mas apenas os dados que você quer. Ou seja, ao invés de você exportar uma tabela inteira, os dados de uma tabela inteira, você pode exportar apenas algumas colunas. Então, se você der uma olhada aqui nos comandos, vamos dar uma olhada no comando copy. Bom, nós podemos exportar uma tabela informando as colunas que serão exportadas, ou, ao invés da tabela, informar uma consulta. E isso nós podemos fazer. Nós podemos trazer para a nossa estação, para a nossa máquina, os dados que estão no servidor. Seja uma tabela, apenas algumas colunas, mas toda a tabela, ou uma consulta específica. Então vamos fazer as duas situações. Vamos testar com apenas uma coluna e depois com uma consulta. Então na verdade é simples. Deixa eu pegar uma outra tabela aqui que eu tenha. Ops. Uma tabela aqui, por exemplo, customers. Aqui, asterisk from. Ops. Tá lá. Então eu tenho aqui vários customers. Tá aqui então. Eu quero apenas a coluna. Deixa eu ver aqui a descrição. Eu quero apenas a coluna first name e a coluna last name from customer. Ah lá. Se eu quiser exportar esses dados para um arquivo, eu posso. Posso fazer assim: copy customer first name last name to e o arquivo que eu quero. Então seria customer.txt. Se eu sair agora do prompt aqui, listar os arquivos, ó, eu tenho lá um arquivo customer.txt. Se eu editar esse arquivo, tá aqui. Eu tenho o primeiro nome e o sobrenome que veio daquela tabela customer. Ok? Só que eu não quero todos. Na verdade, eu queria apenas alguns nomes. Eu queria apenas dos usuários que tivessem o sobrenome Smith, por exemplo. Então o que eu posso fazer aqui? Vamos acessar nossa base de locadora. Eu tenho aqui, deixa eu ver minha filial aqui. Asterisk from customer where last name igual a Smith. Eu tenho só um. Não me interessa. Deixa eu ver se na matriz eu tenho alguma coisa. Ah, na matriz eu tenho mais dados. Então, na verdade, o que eu quero seria first name, last name. Na verdade, esses são os dados que eu quero. Como que eu faço, então, para exportar isso? Eu uso o comando copy e, ao invés de usar o nome da tabela e as colunas, eu vou informar a própria consulta aqui dentro. Então é um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Copio para cá, tiro o ponto e vírgula. É como se isso aqui fosse a minha tabela. Tá? Então, digo que isso aqui vai para customers. Vou botar aqui Smith Customers.txt. Se eu sair daqui do prompt, listar os dados, agora eu tenho aqui mais um arquivinho
E se eu editar esse arquivo aqui, tá lá. Ele me trouxe apenas os dados que eu selecionei. Isso permite que você possa exportar também dados de uma view. Porque originalmente o copy, tanto o /copy quanto o copy, eles não aceitam views, mas eles aceitam uma consulta. Então você pode fazer uma consulta numa view e trazer os dados dela. Então vamos colocar aqui, por exemplo, locadora. E deixa eu ver se tem algumas views aqui. Tem Actor Info, Customers List, Film List, Staff List. Então Staff List, From Staff List. Deixa eu ver o que tem aqui dentro aqui. Ó, eu tenho esses dois dados aqui. E vamos supor que nós queiramos exportar isso. Mas digamos que seja, por exemplo, apenas o nome e o país. Se eu tentar exportar tudo, se eu botar aqui, por exemplo, staff, ó, o staff, se eu tentar o autocomplete aqui, ó, ele nem completa, ó, na verdade. Ó, ele nem sugere o staff list, que é o nome da minha view. Vou tentar forçar para enganar ele aqui, só para ver se, né? Obviamente não vai dar. Vou botar aqui teste.txt. Ó, ele não deixa, ele não pode copiar a partir de uma view. E ele já sugere, tente utilizar com select. Perfeito. Então, no lugar do staff list, nós vamos usar select asterisco from staff list to staff list.txt. E aí, ele deve ter criado aqui, voltamos para o sistema operacional, um arquivo staff list.txt. Se eu olhar o que tem dentro desse arquivo, tá lá, tem os dados, staff list.txt. Tá aqui, todos os dados. Esses dados podem ser importados posteriormente, utilizando também o comando copy. Tá? Agora, você percebeu que aqui os dados do staff list ele foi exportado no formato copy normal. Isso aqui é um tab, que é o padrão. Eu posso exportar esses dados em formato CSV, para, por exemplo, importar numa planilha. Então, a maneira de eu fazer isso seria o quê? Acessar lá a minha base, vou repetir o comando. Só que, na real, o que eu quero é exportar esses dados com formato CSV. Se eu acessar novamente aqui o staff list, ele agora sobrepôs o arquivo. Tá? Então você perceba que tem que tomar cuidado com isso. Eu usei o mesmo nome do arquivo, logo ele sobrepôs e não me falou nada. Ele não dá nenhuma informação sobre isso. Mas ele colocou lá separado por vírgula. Tá lá. Ó. Esse arquivo ele não veio com um cabeçalho, mas eu posso adicionar esse cabeçalho também. Então eu faço isso como? Acessando lá a base de locadora, voltando o comando. E digo que eu quero colocar aqui então o cabeçalho. Se eu sair agora, voltar para o sistema. Agora ele coloca então para mim um cabeçalho. Tá? E aí eu consigo então guardar esse arquivo, importar ele, por exemplo, para uma planilha e utilizar ele, e também consigo importar ele novamente. Tá? O que acontece é que o comando copy ele aceita todos os parâmetros do comando copy nativo do Postgres. Tanto é que se eu mudar isso aqui e colocar aqui agora /srv /postgres /cópias /staff list, ele vai gravar isso aqui lá no meu servidor. Ó. Se eu acessar o servidor agora, lá no diretório cópias, ele criou lá, ó. Já tinha o arquivo anterior e agora está ali staff list, que é igual ao arquivo que eu tinha criado na minha máquina cliente.
Bom, então isso foi um pouquinho sobre o comando copy. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.